nesta quarta-feira pode sim determinar a queda de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do Santos. Levantar a crise e deixar o técnico Juan Pablo Vojvoda com um pouco mais de segurança no cargo. Eu digo isso porque uma nova derrota contra o São Paulo. Se fosse esse caso, não seria nenhum problema. A diretoria do Santos é uma diretoria de palhaço, de patife, de medíocre. Dependendo de como for essa derrota, até o departamento de futebol do Santos pode cair. E quando eu falo departamento... Aí tem que cair todo mundo. Aí eu concordo, se for para cair, cai todo mundo. Quem vai contratar? É ele. Agora vem aqui. O meu medo é o Santos derrubar o técnico, né? O Marcelo Teixeira mandar ele embora e quem ele vai... Até o ano que vem, contrato com o Santos até o ano que vem, salário altíssimo, e o Santos teria que pagar parte do salário dele para ir para o Curitiba. E não é parte pequena, não, teria que pagar, pelo que me falaram, pelo menos 2/3 do salário. Então imagine, o Santos paga ele 1.300.000, teria que pagar aí cerca de 700, 800 mil reais para ele jogar no Curitiba. E o reflexo tá aí, quase beirando zona de rebaixamento. Paulista, zona de rebaixamento do Brasileiro. Se disputar a Copa do Brasil com um time melhorzinho aí, bonzinho, vai perder na primeira fase. O que tem? Qual é o problema? O Santos tá pagando pro Bilal jogar lá na... não sei nem aonde. Qual é o problema? Agora eu não entendi qual é o problema. Você mesmo deu a notícia ontem. E o Bilal, o Santos vai pagar por 4 meses o salário dele? Então, boa família. Vou trazer o pré-jogo aqui do Padre Frederico, Santos de São Paulo. Hoje é um jogo de risco, tá, meu? Mas pra vocês tomar cuidado aí, não é de confronto com a polícia, não, meu. Fazer outro tipo de manifestação aí contra essa direita. Tome cuidado, criança, mulher. Vai ser difícil hoje, vai ser pesado esse jogo hoje. Então, vamos ver aqui o que o Wagner fala, vamos ver se nós... Vamos ganhar, porra. Porra, Santos. Porra, não aguento mais não, cara. Verdade. Vocês são o quê? São jogadores? São o quê, mano? São garçom? São cozinheiro? São o quê, cara? Hein? Porra, porque jogador, pelo jeito, vocês não são, porra. Ah, mais empenho aí, cara. Mais, sabe? Foda, hein, meu? Foda. Foda. Vamos ver o que o Wagner fala aqui. Vamos falar agora do clássico Santos e São Paulo, mais um Sansão em menos de uma semana depois de perder para o São Paulo no Morumbi por 2-0. Jogo... Perder não. Perdeu. Foi amassado, cara. Aliás, derrota, né, que deixou o Santos numa situação muito complicada no Campeonato Paulista. O Santos tem que vencer esses 2 últimos jogos contra Noroeste e depois o Galo Clube para tentar. O Santos não tem a garantia de que, mesmo vencendo os 2 jogos, consiga automaticamente classificação para a fase de mata do Campeonato Paulista. Não tem garantia e hoje as chances de o Santos, mesmo vencendo os 2 jogos, se classificar são menores do que se classificar. Então é uma situação realmente muito complicada para o Santos. Só que esse jogo desta quarta-feira vale pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, e o Santos também está pressionado no Brasileiro porque estreou mal, perdeu por 4-2 para a Chapecoense. E como o Santos está... Já tá na zona de rebaixamento. Cara, são 5 temporadas que eu vou falar, viu, meu? É um desânimo. É um desânimo. Se o Santos conseguiu torcedores nesse tempo, viu? O torcedor que o Santos conseguiu, sabe como foi? E pro meu sobrinho. Olha o pai, o vô dele, olha eu, olha o padrasto dele, tudo santista, né, mano? Tudo sofrendo, aí o cara acaba virando santista também. Pela nossa influência, não pela influência do time. Em 7 jogos foram 1 vitória e 3 empates, além de 3 derrotas. Então é uma situação, início de campeonato, um início de temporada muito ruim do Santos, e o Santos precisa dessa vitória para poder espantar a crise e deixar o técnico Juan Pablo Vojvoda com um pouco mais de segurança no cargo. Eu digo isso porque uma nova derrota contra o São Paulo nesta quarta-feira pode sim determinar a queda de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico do Santos. E dependendo de como for essa derrota, até o departamento de futebol do Santos pode cair. E quando eu falo departamento... Aí tem que cair todo mundo. Aí eu concordo, se for para cair, cai todo mundo. Não só o técnico. Quem vai contratar? É ele. Agora vem aqui. O meu medo é o Santos derrubar o técnico, né? O Marcelo Teixeira mandar ele embora e quem ele vai contratar. Porque lembra do último, né? Que ele mandou embora? O último técnico que ele mandou embora? Caixinha. Aí ele contratou o auxiliar. Eu não falo que o Kleber é técnico. Tanto que hoje ele é auxiliar da Venezuela. Ele veio brincar no Santos. Aí tu vem me falar que é séria essa gestão? Refiro especialmente a quem comanda, Alexandre Matos e até o Gustavo Ferreira, que é o braço direito dele, gerente de futebol. O Alexandre Matos é o executivo de futebol e o Gustavo Ferreira é o gerente. Então, os dois, e aí, né, tem o pessoal do segundo, terceiro escalão que também podem sair, o pessoal do scout, pode, gente, haver uma revolução, tanto na comissão técnica como no departamento de futebol, me refiro à parte diretiva. Se o Santos... Eu não sei porque o Santos paga scout. Eu nem sei se os jogadores que eles trazem aí é tudo por indicação de empresário. Não sei. Especialmente dependendo da forma que perder do São Paulo nesta quarta-feira. Então é um jogo decisivo que vale a recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro, na temporada, e vale a sobrevivência desses profissionais. Vou trazer aqui para vocês a lista dos relacionados, como eu sempre faço, e também as equipes prováveis, tanto do Santos quanto do São Paulo. E tem surpresa na lista, hein? Vou trazer aqui para vocês agora. Antes, claro, né, você sabe, deixa seu like, compartilha o vídeo. Vamos lá, primeira lista de relacionados. Família, deixa o like.
Deixa também sua opinião também, que é importante, tá bom? Aqui na nossa página aqui, é sua opinião que vale, tá? Pode ver que eu nem respondo, eu só curto e respondo com os 2 emojis. Só vou responder se você ofender, que eu que postei. Aí tudo bem, mas de resto, a opinião é sua aqui na página, tá? Falar aqui os jogadores, mas vocês já vão vendo aí qual que é a grande surpresa, me deixa aí nos comentários. Qual é a grande surpresa dessa lista, hein? Vamos lá, eu vou chegar no nome, mas antes, já vai tentando adiantar aí. Qual é a grande surpresa dessa lista de relacionados do Santos? Goleiros, Gabriel, Brazão e Diógenes. Santos normalmente relaciona 2 goleiros. De repente, numa lista oficial, essa não é a lista oficial, claro, é a minha lista de apuração, pode aparecer o nome do Falcão. O Falcão, ele de repente pode ficar na lista, mas eu só estou colocando os dois, porque são os dois que vão ficar no banco de reservas, tá? O Falcão, se for relacionado, ele vai aquecer, mas depois volta para o vestiário, não vai ficar no banco, vai assistir o jogo das arquibancadas ou de algum lugar do estádio da Vila Belmiro. Por isso que eu só coloquei Gabriel, Brazão e Diógenes. Laterais, Igor, Vinícius, Mike, Vinícius Lira e Escobar. Luan Pérez, Adonis, Frias, Erivaldo e João Basso. Volantes, Schmidt, Gabriel Menino, Rincon e Zé Rafael. Meias, Rolheiser, tá faltando R aí na vaga do Rolheiser, em vaga. Miguelito e Bom Tempo. Atacantes, Gabigol, Rony, Barreal, Lautaro, Robinho Júnior, Matheus Xavier e Tiquinho. A grande surpresa da lista, Tiquinho, que está fora dos planos, eu diria ainda está fora dos planos, mas está aí na lista novamente, aparecendo aí na lista de relacionados Tiquinho, que esteve, sim, machucado, mas não é por isso que ele não vinha sendo utilizado. O Tiquinho estava já fora dos planos da comissão técnica e agora está de volta aí. Ele já estava recuperado no jogo anterior e agora volta a ficar à disposição do Vojvoda. Tiquinho, que tem aí já, né, que tinha pelo menos um acerto com o Coritiba, porém o Santos tinha que fazer um acordo com ele, porque ele tem contrato longo com o Santos até o final, até o ano que vem, contrato com o Santos até o ano que vem, salário altíssimo, e o Santos teria que pagar parte do salário dele para ele ir para o Coritiba. E não é parte pequena, não, teria que pagar, pelo que me falaram, pelo menos 2/3 do salário. Então imagine, o Santos paga ele 1.300.000, teria que pagar aí cerca de 700, 800 mil reais para ele jogar no Coritiba. Mas o que tem? Qual é o problema? O Santos está pagando pro Bilal jogar lá na não sei nem aonde? Qual é o problema? Agora eu não entendi qual é o problema. Você mesmo deu a notícia ontem que o Bilal, o Santos vai pagar por 4 meses o salário dele? Então, se fosse esse caso, não seria nenhum problema. A diretoria do Santos é uma diretoria de palhaço, de patife, de medíocre para baixo. Então, não causaria nenhum espanto. De verdade. Que essa negociação ainda não aconteceu. Exatamente por isso. Bom, e o time, vai? Perceberam aí que o Neymar tá fora, né? Eu já avisei ontem para vocês. Vocês já sabiam desde ontem que o Neymar estava fora do jogo. E como é que vai ser o time? Será que o Rony vai ser titular desta vez? Sim, pelas minhas informações, gente, o Santos vai com essa formação aí. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Erivaldo e Vini Lira. Schmidt, Gabriel Menino. Lembrando que o Gabriel Menino foi expulso no jogo contra o Morumbi, mas é outra competição. Ele foi expulso pelo Campeonato Paulista. Agora é jogo de Campeonato. Pô, cara, eu fico mó feliz em ver o Miguelito, ó, meu. Se ele for uma chance pra esse moleque jogar, porque eu acredito nele, ó, pô. Eu sei que o moleque não é craque, não é o que venderam, tá bom? Mas eu sei que ele pode ajudar. Ele pode ajudar o Santos. E eu vou ainda além, viu? Ele pode não ser mais habilidoso que o Rolheiser. Mas pra mim ele é melhor do que o Rolheiser. O Rolheiser pra mim é só habilidoso. Ele consegue segurar a bola ali, sabe? Aquele esconder a bola. Mas só isso, mano. Só isso. Só isso. E agora não mostrou nada. A única coisa que ele fez de bom foi aquele gol contra o Fortaleza no ano passado, no primeiro turno, lembra? Foi a única coisa. A única coisa. Então, para 11 milhões de euros. 11 milhões de euros. E eu tô vindo aqui falando que ele não é ruim. Só que assim, 11 milhões de euros, doeu, hein? Gabriel Menino está à disposição normalmente, tá? No ataque, Barreal, Miguelito, Rony e Gabigol. Há uma possibilidade do Rolheiser entrar aí no lugar do Miguelito, mas é apenas uma possibilidade. Está mais mesmo para o Miguelito. Que não foi bem, né? No último jogo, é bom que se diga, o Miguelito não foi bem no último jogo contra o São Paulo. Mas continua com a confiança do treinador. Eu acho que ele vai ser mantido pelas informações que chegaram do treinamento. Ele deve ser mantido, sim, para essa partida contra a equipe do São Paulo. Tá isso, gente. Esse é o time do Santos. No papel, só é o time do Santos, cara, olha aí, ó. Gabriel Brazão, vamos ver. Igor Vinícius. Não é nem um craque, mas um lateral. Né? Ok, um lateral. Pro nível hoje do futebol brasileiro, um lateral, ok, não compromete. A dupla de zaga, que continua sendo, né, o principal ponto fraco do Santos. Mas são 2 jogadores que hoje representam o que o Santos tem de melhor para essa posição. Por isso que o Santos precisa contratar zagueiro. Quando eles não, especialmente o Zé Ivaldo, né? Quando não dá um tilt na cabeça do Zé Ivaldo, ele até que corresponde. Tomara que nessa quarta-feira seja um dia como esse. O Vini Lira é um jogador que o Santos está apostando, é um jovem ainda, tem algumas dificuldades, tem muito potencial, não está pronto ainda, evidentemente. Do meio de campo para frente, o Santos tem um time, no papel, bem respeitado. Você tem Barreal, você tem Miguelito, você tem Rony, você tem Gabigol, você tem Gabriel Menino, que é um bom jogador, ele voltou bem, viu? Gabriel Menino voltou bem. O Santos fez a bobagem, né, no último clássico, aquela expulsão boba, aquele primeiro cartão amarelo dele lá, não se justifica, mas é um jogador que tem demonstrado, pelo pouco que ele jogou, tem demonstrado um bom futebol. Então, no papel, você vê que não é um time ruim, não é um time ruim. O São Paulo, que conseguiu, né, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, não fazia 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, uma temporada, né? Venceu o Flamengo na estreia brasileira, depois venceu o Santos pela 6ª rodada no Campeonato Paulista. Mas até então, o São Paulo vinha numa campanha horrorosa no Campeonato Paulista. O São Paulo chegou a ser o primeiro fora da zona de rebaixamento, posição que está o Santos agora. Então, o São Paulo também não começou bem. Reagiu agora, diante do Flamengo e do Santos. Então, assim, são times que se equivalem, né? O São Paulo tem uma defesa um pouco mais equilibrada, o Santos tem mais opções de ataque, mas são times ali, ó, né? Equivalentes.
Dá para o Santos encarar o São Paulo de igual para igual e vencer o São Paulo na Vila Belmiro? Sim, não será nenhum absurdo se o Santos, de repente, amanhã encontrar um grande jogo, fazer um grande jogo e vencer o São Paulo. Não vai ser nenhum absurdo isso. Agora, tem a questão da confiança, tem a questão da intensidade, da entrega. Os jogadores precisam responder também, né? A gente critica aqui as contratações ruins, a gente critica o trabalho do Vojvoda, que até agora, né, não acertou, este ano está muito mal, mas os jogadores também precisam ser cobrados. Não dá. Ah, mas espera aí. Me desculpa, se nós fala das contratações ruins, tu vai cobrar o quê? A ruindade do jogador? Pode dizer que do meio para frente é bom, mas esse time jogou agora, é a primeira vez. Olha, Gabigol, é a primeira vez. Barreal, pode discutir o Barreal, mas o Cruzeiro não quis ficar com o Barreal, gente. O Barreal é um jogador estável. Não é um jogador que tu pode falar que é 100% titular. Hoje ele é 100% titular no Santos, porque o Santos não tem um cara melhor. Mas o Barreal não é nenhum fora de série. Agora, o Rony, o Gabigol, o Neymar, aí tudo bem. Não pode falar. O Brasão, aí tudo bem. São 4 jogadores, irmão. Ah, não, são 5. Ah, o Igor Vinícius é... Não, cara, o Igor Vinícius voltou a ser o Igor Vinícius que quando chegou. Então, assim, eu não vejo, de verdade, eu não consigo ver esse time tão bom que os caras vendem. E o reflexo tá aí. Quase beirando zona de rebaixamento. Paulista, zona de rebaixamento do Brasileiro. Se disputar a Copa do Brasil com um time melhorzinho aí, bonzinho, vai perder na primeira fase. Se cair numa fase de um grupo bom na Sul-Americana, vai cair na primeira fase. Pelo amor de Deus, é só enxergar. Nós temos um Neymar, olha de série. Nós temos um Gabigol, e nós estamos apostando ele voltar a ser o Gabigol. E nós temos o Rony. E tá vindo nos últimos anos. Faz seus golzinhos, é esforçado, mas nós precisamos desse cara. Agora, torcer pro Miguelito jogar bola, mostrar pelo menos... E torcer pro Barreal não ser um cara tão estável, né, meu? Ou pode ser que o lateral ali mate ele, que ele tem que ficar voltando toda hora para, né, pra cobrir o lateral, porque faz merda lá na frente. E falta perna. Agora, tu tem um Roleza que é um cara que poderia ajudar, pela habilidade que ele tem. Mas vai entender quem, sei lá, não vestiu a camisa, ou ele é esse jogador apático aí. E ficar dependendo, né, do comando, dependendo das estratégias. Tem hora que o jogador tem que tomar atitude. Inclusive de posicionamento, de decisão. Né? Tomar atitude de decisão qualquer, com o Lautaro. Mas já sabe qual é a decisão dele. Ou ele chuta a bola pro alto, chuta o chão. É um cara que corre atrás do zagueiro que nem um louco. Ele até ajuda se for olhar taticamente. Mas o maior problema do Lautaro qual é? Quando a bola chega no pé dele. Esse poder de decisão que tu tá pedindo. Time responder, os jogadores, estou falando do time mesmo, dos jogadores, fazer a parte deles e tomar as próprias decisões dentro de campo. Não ficar só esperando, né, que o técnico do banco resolva tudo. Os jogadores têm que assumir o controle quando a bola está rolando. Os grandes times faziam isso. Né? Grandes times, grandes seleções. Os caras, mesmo quando o técnico errava, eles encontravam uma solução dentro de campo, eles se acertavam. Porque, cara, tem um comando no banco, mas nenhum jogador é marionete. Eles são independentes e têm a liberdade de tomar decisões. Então, está na hora de os jogadores responderem também dentro de campo. Aliás, já passou da hora. Já passou da hora. E algum tempo. É isso, família. Deixa o like, deixa a tua opinião, o que tu acha que hoje vai acontecer no jogo. Torcida. Tá bom? Até a próxima. Deus existe.